Hoje, nessa última palestra do ano, nós escolhemos aqui um tema do livro Fonte Viva para a gente refletir juntos. E a reflexão começa com uma passagem do Evangelho de Marcos, aquela passagem onde um homem que tinha a mão seca aproximou-se de Jesus e pediu um auxílio a ele. Jesus pediu que ele se aproximasse e ele curou a sua mão. Então, no Evangelho de Marcos, ele escreveu assim: estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão sã como a outra. Analisando essa passagem do Evangelho de Marcos, o Emmanuel escreveu assim. Eu vou ler alguns trechos e depois a gente vai comentando. Em todas as casas de fé religiosa, há crentes de mãos estendidas, suplicando socorro. Almas aflitas revelam ansiedade, fraqueza, desesperança e enfermidade do coração. Não seremos todos nós, encarnados e desencarnados, que algo rogamos à providência divina, semelhantes ao homem que trazia a mão seca? Presos ao labirinto criado por nós mesmos, eis-nos a reclamar o auxílio divino. Entretanto, convém ponderar a nossa atitude. É justo pedir, e ninguém poderá cercear quaisquer manifestações da humildade, do arrependimento, da intercessão. Mas é indispensável examinar o modo de receber. Muita gente aguarda a resposta materializada de Jesus. Esse espera o dinheiro, aquele conta com a evidência social de improviso, aquele outro exige a imediata transformação das circunstâncias no caminho terrestre e por aí vai. Observemos, porém, o socorro do Mestre ao paralítico. Jesus determina que ele estenda a mão mirrada e, quando estendida, não lhe confere bolsa de ouro nem ficha de privilégio. Cura a mão doente. Devolve-lhe a oportunidade de serviço. A mão recuperada naquele instante permanece tão vazia quanto antes. É que o Cristo lhe restituía o ensejo bendito do trabalho, conquistando sagradas realizações por si mesmo. Recambiava-o as lides redentoras do trabalho do bem, nas quais lhe cabia edificar-se e engrandecer-se. A lição é expressiva para todos os templos da comunidade cristã. Quando estenderes tuas mãos ao Senhor, não esperes facilidade, ouro ou prerrogativas. Aprende a receber-lhe a assistência, porque o divino amor te restaurará as energias, mas não te proporcionará qualquer fuga às realizações do teu próprio esforço. Esta é a mensagem do Emmanuel. O que ela tem a ver conosco? Durante o ano,
Nós fizemos algumas palestras aqui e durante essas palestras nós ressaltamos a importância e a necessidade de observarmos, de termos consciência da nossa autonomia enquanto espíritos com capacidade de pensar, refletir, decidir e agir. Comentamos várias vezes de que muitos daqueles problemas que nós julgamos ser um empecilho na nossa caminhada, é, na verdade, a oportunidade que precisamos para repensar a nossa existência, repensar os nossos sentimentos e mudarmos os caminhos nas estradas da vida. O Evangelho de Marcos, quando nos traz a passagem do aleijado da mão seca, nos traz também esta mensagem, que é de forma emblemática e simbólica, transmitida por Jesus para todos nós. Aquele homem chegou até Jesus e lhe pediu ajuda e mostrou a sua mão seca, aleijada. Não tinha como trabalhar, não tinha como ganhar o seu sustento, não tinha como construir o seu caminho com as próprias mãos. E vivia pedindo ajuda a tantos quantos passassem por ele. E uns davam algum dinheiro, outros lhe davam um alimento, outros lhe davam alguma coisa. E assim ele vivia a sua vida de pedinte. Quando se aproximou de Jesus, ele não sabia quem era aquele jovem. E assim como fez a tantos outros, lhe pediu uma ajuda. Jesus não lhe deu dinheiro, Jesus não lhe deu alimento, Jesus não lhe deu roupas, Jesus não lhe deu nada de material. Mas pediu que estendesse a mão e, ao estender, Jesus lhe deu a cura daquela mão aleijada. E só. Jesus restituía àquele homem a capacidade de trabalho. Jesus restituía àquele irmão a possibilidade de ele construir a sua vida, o sucesso da sua existência com as próprias mãos. Esta lição deve chegar até nós para que reflitamos sobre o tanto de bênçãos, de curas que recebemos durante este ano que se finda hoje. Curas que recebemos e que muitas vezes nem percebemos. Curas que recebemos sem nem termos pedido, mas recebemos. E a pergunta que fazemos, que devemos nos fazer, é: eu tenho consciência de todo o bem que recebi da divindade, da espiritualidade, de Deus em última instância? Eu tenho consciência de tudo que eu tenho recebido neste ano? A nossa dirigente falou há pouco que hoje é dia de agradecer. Correto. Se bem que todo dia é dia de agradecer. Mas hoje em especial, porque nós estamos fechando um ciclo. É o último dia de um ano. Nós temos consciência de tudo que recebemos neste ano.
E aqueles que têm consciência do bem recebido, têm consciência do porquê que recebemos essa bênção. Por que que eu fui atendido em meus pedidos? Por que que aquela doença que me incomodava foi curada? Por que que aquele problema que me incomodava foi sanado? Será que tudo isso que nós recebemos é apenas para que nós tenhamos uma vida alegre, feliz? E nada devemos em troca por isso? Temos consciência de que tudo que nós temos neste planeta, tudo que nós temos na nossa vida, tudo é instrumento de trabalho para o bem e para a glória de Deus, nosso Pai, e de Jesus, nosso Mestre. Temos consciência disso? Então, de acordo com a passagem do Evangelho de Marcos, quando nós recebemos a bênção de uma cura, devemos entender que Deus está nos restituindo a capacidade de trabalho. Quantas pessoas passam por esta casa semanalmente nos trabalhos de vibração, quinzenalmente nos trabalhos de cura, de cirurgias espirituais? Quantas têm consciência disso que nós estamos falando? Como seria bom se nós pudéssemos levar esta palavra a todos aqueles que passaram por aqui em busca de uma cura, em busca da solução de um problema, para que eles tivessem também, como nós estamos tendo, a oportunidade de rever nossas atitudes, nossos comportamentos e sermos mais agradecidos a todo o bem que Deus nos concede. Nós, cada um de nós, somos representantes daquele irmão que, à época do Cristo, experimentava uma mão aleijada e foi até ele em busca de sua cura. Nós continuamos no mesmo caminho. Nós continuamos fazendo a mesma coisa, os mesmos pedidos. Talvez não para uma mão seca, talvez não para uma perna aleijada, mas para muitos outros problemas que nós fomos criando ao longo da nossa vida, até que chega um momento em que a gente não suporta mais o peso dos problemas e recorremos a Deus. E Ele sempre nos atende. E alguém pode pensar, sempre não, porque a cura que eu pedi, não recebi. Se não recebeu, é porque não chegou a hora de receber ainda. Tive uma experiência com uma pessoa muito próxima de mim, que experimentava longos períodos de enxaqueca, dores de cabeça terríveis. Os médicos não diagnosticavam. No centro espírita, recomendava assistir palestras, ler obras edificantes, e o problema continuava. Até que um dia, meio que numa ação de desespero controlada, numa reunião mediúnica, questionei o mentor. Por que que depois de tanto tratamento, por que que depois de tantas consultas repetidas, o problema não havia sido sanado ainda? E muito amorosamente, aquele irmão me disse, tem problema que não é para ser resolvido, é para ser vivido. Nunca esqueci dessa grande verdade.
Porque aquilo que nós chamamos de problema, repito, são, na verdade, oportunidades de revermos nossos pensamentos, nossas atitudes, nossos comportamentos e nossos sentimentos. Pedro já disse, Deus não quer o sofrimento do pecador, Ele quer a sua remissão. O sofrimento vem como última forma que a natureza lança a mão para que nós mudemos a nossa trajetória na vida espiritual. Então, quando nós pedimos a solução de determinado problema e não recebemos, é porque o problema ainda não gerou em nós o resultado desejado. Reflitamos mais sobre isso. Mas eu vou ficar a reencarnação inteira com esse problema? Não sei. Não sei qual é o tamanho do teu comprometimento. Não sei qual é o tamanho da tua necessidade de expiar a tua condição espiritual por intermédio desse tal problema. Então, mais uma vez, ressaltando esse trecho do Evangelho de Marcos, devemos pensar sobre isso. O que estamos fazendo com os instrumentos que Deus nos concede, mesmo que sejam um tanto quebrados, mesmo que não sejam instrumentos perfeitos, sejam instrumentos ali consertados, mas estão funcionando. O que estamos fazendo? Falamos aqui recentemente que ninguém reencarna neste planeta a passeio. Todos nós temos uma missão a cumprir. Uma não, várias. Mas a principal delas é a nossa recomposição espiritual. É o nosso aperfeiçoamento espiritual. E o aperfeiçoamento espiritual se dá pelo aperfeiçoamento intelectual e também pelo aperfeiçoamento moral. Então, quando nós pensarmos sobre os tais problemas, lembremos disso. O que essa situação está querendo me dizer? E uma vez encontrada a resposta, minimamente que seja, lancemos mão das nossas ferramentas para o trabalho. Costuma-se dizer que esta é uma casa de oração. Esta é uma casa de cura. Esta é uma casa, mas acima de tudo, esta é uma casa de trabalho. Esta e tantas outras é uma casa de trabalho. E aí eu pergunto, qual é o teu trabalho? O que você está fazendo para contribuir com o trabalho que esta casa desenvolve? Agora que você recebeu a cura que desejava, está com a mão reconstituída pelo Cristo, como você vai usar esta mão a partir de agora? É esta reflexão que eu gostaria de trazer para nós neste 31 de dezembro, e é bem oportuno fazermos esta reflexão para que a partir de amanhã, primeiro dia do ano, nós saibamos exatamente o que vamos fazer de diferente para melhor no ano novo. Ano em que a gente espera tanta coisa. Como nós colocamos responsabilidade sobre o ano novo? Já perceberam as mensagens? Que o ano novo traga saúde, que o ano novo traga paz,
Que o ano novo traga dinheiro, que o ano novo traga sucesso. E a gente vai trazer o quê? Tudo é responsabilidade do ano novo? O ano vai ter que trazer isso? Precisamos mudar a nossa forma de desejar ano novo. Que o ano novo me dê oportunidade, me traga a oportunidade de trabalho. Que o ano novo me traga a oportunidade de rever meus pensamentos, meus sentimentos. Que o ano novo me traga a oportunidade de ver o mundo com olhos de paz. Que o ano novo me traga a oportunidade de ser mais útil aos meus irmãos naquilo em que eu puder ser útil. E tudo aquilo que é de interesse material, que venha por acréscimo da misericórdia de Deus, se eu fizer merecedor e precisar efetivamente daquilo. Precisamos, lembrando agora de uma fala do Divaldo Franco, precisamos aprender a pedir a Deus. A gente pede coisas infantis para Deus. Nessa última semana, quantas pessoas não pediram para ganhar na Mega Sena, né? Muitos não sabem que ganhar na Mega Sena seria terrível para eles, porque não estão preparados para administrar tanto dinheiro. E como já diz o poeta, dinheiro na mão é vendaval, acho que é isso que diz o poeta. Seria vendaval na mão de muitos. Então precisamos aprender a pedir a Deus. Quando a gente pede a coisa certa, ela vem. Quando a gente pede a coisa errada, ela não vem. E o que é que a gente faz quando ela não vem? Nós nos revoltamos contra o próprio Deus. Nós nos revoltamos porque não ganhamos na Mega Sena. Nós nos revoltamos porque eu vejo o meu irmão são e eu estou doente. A gente se revolta porque não recebemos aquela promoção que gostaríamos de ter no trabalho. A gente se revolta porque não conseguiu fazer aquela viagem de fim de ano que estava querendo. A gente se revolta por não entender, por não ter compreendido ainda qual é o nosso papel neste mundo, nesta existência. E aí eu fico pensando, não sei se é possível, mas talvez se a gente tentasse se colocar por um minuto sequer, por um segundo sequer, no lugar de Jesus. Tenta isso. Se coloca no lugar de Jesus. Você tem um rebanho de alguns bilhões de almas para conduzir. Você já mandou para esses bilhões de almas inúmeros trabalhadores, orientando o caminho, ensinando o melhor caminho. E esses bilhões de almas continuam fazendo ouvido de mercador para tudo que nos foi orientado. E continuamos fazendo ouvido de mercador para tudo que nos é ensinado. E mesmo assim a gente ainda se arvora ao direito de exigir alguma coisa. Então que isso sirva de lição para nós, pelo menos esses poucos de nós que estamos aqui. Pensemos sobre isso. Que a partir de amanhã, no ano novo que se inicia, nós sejamos mais agradecidos a Deus.
que nós sejamos mais agradecidos a Jesus, que nós sejamos mais agradecidos a toda a espiritualidade, que nós sejamos mais agradecidos a um irmão nosso, que desde, ou melhor, antes de nós reencarnarmos, ele já se dedica à nossa proteção e à nossa orientação, que é o nosso anjo guardião. E que apesar de tudo isso, muitas vezes a gente nem lembra dele, só na hora que a coisa aperta. Vamos agradecer a esse irmão que se dedica o tempo todo a nos proteger, a nos livrar dos perigos. Acabamos de fazer uma oração pedindo a Deus que nos livre dos perigos. Como é que Deus nos livra dos perigos? É Deus em pessoa? Não pode ser, porque Deus não é pessoa, Deus é impessoal. Mas é por intermédio desses irmãos que estão mais próximos de nós. Nós que durante o ano todo demandamos o mentor desta casa, quantas vezes paramos para agradecer a ele por tudo? Quantas vezes paramos para agradecer pelo fato desta casa existir? Quantas vezes já paramos para agradecer aos irmãos e às irmãs encarnados que cuidam da manutenção desta casa para que ela exista e possa nos receber? Quantas vezes? Quando a coisa aperta, né? Vai na seara. Ninguém se preocupa se a seara vai estar limpa, se ela vai estar com as paredes pintadas, se ela vai estar com as lâmpadas acesas, se a energia foi paga. Ninguém se preocupa se a água está em dia. Ninguém se preocupa se os trabalhadores da casa estão saudáveis para nos atender. Ninguém se preocupa se eles estão com algum problema doméstico ou algum problema de trabalho. Ninguém pensa nisso. A gente só pensa em ir à seara e sermos atendidos nas nossas necessidades. E sempre fomos, né? Nunca ninguém deixou de ser atendido aqui, nas quartas-feiras, nos sábados. Já paramos para agradecer? Pela existência da casa, pela existência dos médiuns, pela existência dos administradores, pela existência dos que cuidam da manutenção, da limpeza. Então a lição que Jesus nos dá é muito maior do que simplesmente a cura de uma mão estraçalhada. Então, quando nós dissermos da próxima vez, eu sou cristão, pensemos nisso. Ser cristão não é apenas acreditar na existência de Jesus. Ser cristão não é apenas confessar uma das religiões cristãs. Para sermos verdadeiramente cristãos, deveríamos refletir sobre os ensinamentos do Cristo, todos eles. E para facilitar esse processo, a espiritualidade nos favoreceu tantas coisas. Desde Moisés, nos trazendo o decálogo, os 10 mandamentos. Desde o Cristo, trazendo os seus exemplos. E ultimamente, por exemplo, a doutrina espírita, com tantas obras como esta, que nos oferecem tantos pontos para a reflexão. Por falar nisso, qual foi a última vez que nós paramos para ler um livro como esse? Quando foi a última vez que nós paramos para refletir sobre uma passagem bíblica? Quando foi? Temos tido tempo para isso?
Ou a vida é tão corrida, os interesses imediatos são tantos que não nos permitem 10 minutos para ler uma página dessa. Ler e refletir sobre ela. Então, esse nosso encontro de hoje tem essa intenção. Dá uma sacudida em cada um de nós para despertarmos para esta realidade. A realidade de sermos diuturnamente atendidos por Deus, por Jesus, pela espiritualidade e diuturnamente agimos como se nada disso acontecesse. Agimos com uma certa ingratidão para com aquele e aqueles que tantos nos auxiliam, encarnados e desencarnados. Então, repetindo a orientação da Luciana, que hoje seja um dia para agradecermos, mas que não seja apenas hoje, que a partir de hoje sejamos mais gratos a Deus, primeiramente, sejamos mais gratos a Jesus por todo o trabalho que Ele tem desenvolvido com esta humanidade, neste planeta, desde que ela chegou por aqui, desde que nós chegamos por aqui, Jesus nos guia. Será que nós não estamos sendo ingratos com Ele? Vamos pensar nos nossos irmãos mais próximos, repetindo. Nosso anjo guardião, nossos mentores, aqueles irmãos menores que cumprem a vontade superior, quando nos acompanham pelas estradas da vida, quando nos acompanham pelo trânsito da cidade, produzindo livramentos. Quantas vezes nos alegramos porque quase nos envolvemos num acidente, mas o acidente não aconteceu. Passou perto, como se diz lá no Nordeste, tirou um fino. E a gente diz o quê? Hoje é meu dia de sorte. Olha só. A gente não diz assim, graças a Deus. Foi meus irmãos que me alertaram a pisar no freio antes de acontecer o acidente. Foram nossos irmãos que alertaram o companheiro do outro carro a girar a direção para um lado, porque já que eu estava distraído, por mim teria acontecido o acidente. Mas o outro foi mais atento, livrou. Apenas para citar alguns livramentos que a gente passa o tempo todo. A gente não sabe às vezes que algum irmão mal intencionado mirou a nossa casa com a intenção de entrar à noite para roubar alguma coisa. E do nada ele desistiu. A gente nem sabe que ele estava tentando invadir nossa casa. Mas ele foi dissuadido da ideia por ação desses irmãos que nos acompanham, que nos auxiliam. E tantos outros exemplos que nós poderíamos citar. Então, para finalizar, eu quero reforçar a necessidade de sermos gratos. Porque nós já temos consciência suficiente para isso. Nós já não somos tão ignorantes que não sabemos disso. Sabemos. E agora mais ainda. Então, que o nosso trabalho de hoje seja de gratidão. E que a partir de agora, procuremos ser mais gratos todos os instantes da nossa existência. Que Deus nos favoreça a continuação da nossa encarnação
até um dia que ele achar conveniente, e que durante a continuidade desta encarnação, nós possamos gozar do máximo possível de saúde física e mental, para que possamos utilizar toda essa capacidade física em benefício de alguém, oferecendo aquilo que nós pudermos oferecer. Que Deus favoreça-nos a paz em nossa consciência, a paz em nossos ambientes familiares, que Ele nos favoreça a paz nesta casa, para que ela possa continuar cumprindo o papel que lhe foi confiado. Que Ele derrame bênçãos de paz, saúde e harmonia sobre todos os trabalhadores desta e de todas as demais casas, para que todas possam continuar exercendo essa função de ajuda, mas também esta função de esclarecimento, para que todos não precisem o tempo todo estender a mão pedindo, que nós possamos estender a mão para ajudar a quem precise mais do que nós. Compreendendo essa lição, creio que estaremos cumprindo um pouco daquilo que Jesus espera de nós, enquanto cristãos, enquanto almas encarnadas em busca da nossa evolução. Muita paz para todos, que o ano novo seja de muita paz e que essa paz seja construída por cada um de nós. Forte abraço a todos. Obrigado.